A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Pirangi. E eu quero, nesse momento, ler o Salmo de número 146. Observe como a palavra de Deus ela é tão atual, sempre atual. A palavra de Deus no Salmo 146 diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele que teme ao Deus de Jacó, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu gostaria de convidar você neste momento, baseado nesse salmo, orarmos, fazermos oração ao nosso Deus agora. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, que é tão poderosa, tão viva e eficaz. E é nela que nós queremos ser guiados, conduzidos pelo Senhor. Meu Deus, não deixe que a nossa confiança esteja nos homens falíveis, ó Deus, como que hoje estão vivos e morrem e se tornam novamente ao pó. Meu Deus, que nossa confiança esteja no Senhor, para que sejamos bem-aventurados, felizes de fato, porque o Senhor fez os céus e a terra. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa neste planeta, nesse tempo de crise, nesse tempo de enfermidade, que o Senhor venha, ó Deus, guardar as pessoas que estão enfrentando, ó Deus, nos hospitais, trabalhando, ó Deus, contra esse coronavírus e tantas outras, ó Deus, enfermidades, Pai. Guarda, Senhor, as pessoas, guarda, Senhor, os caminhoneiros, guarda, Senhor, aqueles que estão, os motoristas, os caixas, ó Deus, no comércio, guarda, Senhor, ó Deus, os policiais, os bombeiros, a cada pessoa, Deus, que nesses dias onde as pessoas estão parando para evitar o contágio desse vírus, muitos não podem parar. Então, meu Deus, no nome de Jesus, socorre a cada um dos teus filhos. Guarda, Senhor, também aqueles que estão, ó Deus, trabalhando na limpeza, ó Pai, da cidade, coletando, ó Deus, o lixo, ó Pai. Guarda cada um dos teus filhos, ó Pai. Guarda, Senhor, as pessoas. Nós cremos na tua palavra porque o Senhor reina. Diz a tua palavra e nós queremos, ó Deus, nos firmar na tua palavra, porque o Senhor dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ama os justos, o Senhor ampara o órfão e a viúva. E é nisso que nós queremos confiar, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos nesses dias, já há alguns dias, estamos trazendo mensagens bíblicas da palavra de Deus em todos os livros da Bíblia. Então nós começamos no livro de Gênesis e já pregamos as mensagens nos primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, já conhecido também como Pentateuco, né? E também no livro de Josué. E hoje a nossa mensagem é no livro de Juízes. Juízes, esse livro da palavra de Deus também, nós queremos aqui entender o que Deus está nos falando através da sua palavra nesse livro. Então, eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que se encontra em Juízes.
capítulo de número 2, dos versículos de 6 até ao 23. Acompanhe, preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer. Você vai perceber o quanto esse texto sagrado tem tanto a ver com os nossos dias. Juízes, capítulo de número 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para sua herança, para sua terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viveram todas as grandes obras feitas pelo Senhor, que o Senhor tinha feito a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns, aos ídolos. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes, que os livrava das mãos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como seus pais fizeram, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Quando o Senhor lhes levantava um juiz, o Senhor era com o juiz e libertava das mãos do inimigo todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, vendo os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, havendo o juiz morrido, falecido, reiniciavam e tornavam piores, reincindiam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses e deixando ao Senhor seu Deus, adorando a deuses que não são deuses de verdade. Nada deixavam das suas obras más, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante de nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Queridos, quero convidar você, mais uma vez, aonde você está, pedir a Deus que continue a falar o seu coração através da sua palavra. Amado Deus, nós lemos a palavra do Senhor e pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente e coração, para que possamos entender a tua mensagem e sermos transformados pela tua palavra. É o que nós te pedimos e rogamos, no nome do nosso amado e bendito Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos vivendo dias onde coronavírus e Covid-19 são as palavras mais citadas no momento.
porque várias nações têm sido atingidas por esse vírus. E nós estamos vivendo um período de crise em todo o mundo. O mundo está passando por uma grande crise. E quando nós observamos a palavra de Deus no livro de Juízes, nós vemos que crise, caos, confusão, essas palavras descrevem muito bem o livro de Juízes. Confusão, altos e baixos. O povo vivia como que numa montanha russa. E nós percebemos aqui nesse livro de Juízes que havia uma crise política e social. O povo não tinha mais a liderança de Moisés, não tinha mais a liderança de Josué, nem dos anciãos. Eles haviam morrido já. E agora eles estavam como que cada um fazia o que achava mais certo. Havia também essa crise, nessa crise social, o livro de Juízes chega a falar no final de Juízes que uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, quase chegou à extinção. Quase chegou à extinção, ficando apenas 600 homens dessa tribo. Porque houve uma guerra civil, onde as outras tribos de Israel se juntaram para atacar a tribo de Benjamim, e quase que a tribo de Benjamim foi extinta do mapa. Um período de trevas na vida do povo de Israel, de muita tristeza. Também havia uma crise econômica, porque quando os inimigos atacavam e levavam tudo que eles tinham, eles ficavam então sem ter o que comer. E também, mas talvez a pior dessas crises, a crise espiritual. Cada um fazia o que achava melhor. E eles voltaram, o povo de Israel voltou à idolatria. Mas Deus levanta nesse período pelo menos 12 juízes. E o povo então vivia nessa crise econômica, política, social e espiritual. O livro de Juízes parece muito com os nossos dias, infelizmente. Olhe para a situação, por exemplo, do Brasil. Uma crise política. Ninguém confia nos políticos. Há uma crise social também. Somos o país que temos uma economia onde existe uma das piores distribuições de renda do mundo. O Brasil não é um país pobre, mas muitos do Brasil têm vivido na pobreza. Uns poucos ganham muito e outros que são poucos, mas que ganham muito. Então há muitos ganhando pouco e uma minoria que ganha, são milionários e ganham fortuna. Então há uma má distribuição de renda também no nosso país, existindo assim essa crise da qual nós vivemos. Mas a pior de todas as crises é a crise espiritual. E há uma desconfiança entre os pastores, a classe pastoral. Muitos também não têm confiado nos pastores e muitos também, os crentes hoje, não têm uma boa fama, porque muitos não têm vivido como cristãos de fato, de verdade, como a Bíblia ensina. Por isso essa má fama, infelizmente, também no meio daqueles que se dizem crentes ou cristãos. Nós vivemos dias de uma crise política, econômica, social e espiritual. Eu queria falar com você nesta noite como que nós podemos vencer principalmente a crise espiritual que afeta toda uma nação. Olhando para esse exemplo do livro de Juízes, como vencer a crise espiritual para que sejamos um país abençoado. Primeiramente, nós precisamos viver o discipulado de Cristo. Viver o discipulado de Cristo. Observe o versículo de número 7, versículo 10, que diz assim:
Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram por muito tempo depois de Josué e viram que todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora observe o versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Onde está a falha aqui? Israel, depois que morreu Josué e os anciões, eles não passaram para frente, eles não discipularam aos outros, não ensinaram aos outros aquilo que Deus disse para eles fazer, e assim uma geração se levanta que não conhecia o Senhor nem as obras que Deus fizera a Israel. Uma geração que não conhece o Senhor, não conhece a palavra do Senhor, não tem experiência com Deus e não confia no Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, ou seja, negar a nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Isso significa ser um crente de verdade, um cristão de verdade. Negar a si mesmo para fazer a vontade do seu Senhor e Salvador. E também tomar a cruz significa estar disposto a servir a Cristo, mesmo que isso me custe a própria vida. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus diz lá em Mateus, no capítulo de número 28, versículo 19, diz: ide, fazei discípulos. Nós precisamos, uma vez que você foi Cristo, agora você precisa fazer discípulos de Cristo, a praticar a palavra de Deus. Sermos discipuladores levando a boa doutrina e uma vida cristã autêntica, transmitindo uma vida cristã verdadeira. Israel pecou porque não passou adiante aquilo que deveria ter passado, não fez discípulos. Discípulos que fazem outros discípulos de Cristo. A igreja brasileira tem falhado na sua tarefa, na sua missão de fazer discípulos de Cristo. E nós precisamos urgentemente de corrigir esse erro. O Senhor Jesus não disse para que nós fizéssemos membros de igreja. O Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu me lembro na história da igreja, um avivamento que aconteceu entre os morávios, a comunidade dos morávios no século XVIII. E esses irmãos, no século XVIII, os morávios, na obra missionária foi maravilhoso o trabalho deles, porque em 20 anos os morávios fizeram mais missões do que toda a igreja em 100 anos na sua época. Eles perguntavam para a igreja, a liderança: quem de vocês quer ser missionário entre os leprosos na África? Olha o lugar, os leprosos na África. E vinham várias pessoas à frente, se dispondo, se colocando à disposição para ser missionário entre os leprosos. Na África, em vários lugares, os morávios enviaram missionários para vários lugares do mundo, porque eles estavam fazendo discípulos. E nós, como igreja, precisamos também aprender a fazer discípulos. Segundo lugar, para vencermos a crise espiritual dos nossos dias, nós precisamos nos arrepender da idolatria do nosso ego. Nos arrepender da idolatria do nosso ego. Veja os versículos 12, 13 e 19 do texto de Juízes 2, que diz assim, capítulo de número 12: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira.
Versículo 13: portanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E o versículo de número 19: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando eles, nada deixaram das suas obras, nem da obstinação dos seus maus caminhos. Israel deixou Deus verdadeiro para servirem a ídolos, a imagens de escultura. Agora, olhando para os nossos dias, olhando para nós hoje, a idolatria de muitos cristãos não é se prostrar diante de uma imagem de escultura. O nosso mundo pós-moderno, o Deus do prazer tem feito muitos seguidores. E eu não estou falando necessariamente dos pecados da carne, os pecados da carne pecaminosa, mas eu estou falando também dos prazeres do conforto, do bem-estar, das bênçãos materiais antes de Deus. Muitos crentes têm caído na idolatria do ego, a idolatria do eu. A idolatria dos seus interesses vem em primeiro. Seus interesses vêm primeiro do que os interesses de Deus. Eles querem um Deus que os sirva. E a religião de Mica, conforme nós vemos aqui em Juízes capítulo 17. Sabe o que fez Mica? Mica, ele fez uma casa de deuses. Ele encheu a sua casa de imagens de escultura e contratou um sacerdote para fazer lá as orações, e no final disso ele diz assim: agora eu sei que o Senhor me fará bem. Agora eu sei que o Senhor me fará bem. Mica não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Mica estava preocupado em ter o bem, as bênçãos, os benefícios de Deus. Um Deus que lhe fizesse bem. Essa era a preocupação de Mica. E essa tem sido, infelizmente, também a preocupação de muitos. Um Deus que me faça bem. Um Deus que me faça bem. Eu quero contar para vocês, novamente, voltando aqui à história dos irmãos morávios. Esse lugar chamado Morávia, no século XVIII. Os morávios, eles tinham uma corrente de oração. Que não é como nós estamos acostumados hoje, corrente de tantas quintas-feiras, tantas sextas-feiras, 12 sextas-feiras, 7 sextas ou quintas-feiras, não importa o dia. Os morávios, eles decidiram orar 24 horas, sempre alguém se revezando, sempre tinha alguém em oração, 24 horas. Sabe por quanto tempo assim eles oraram? Durante muitos e muitos anos eles oraram 24 horas. Os morávios, eles tinham um lema. O lema dos morávios era: o Cordeiro de Deus é digno de seu sacrifício. O Cordeiro de Deus é digno de seu sacrifício. Sabe como surgiu esse lema? Havia 2 irmãos de sangue que descobriram que uma determinada ilha não aceitava, naquela época, século XVIII, não aceitava a entrada de missionários naquela ilha, porque um senhor feudal era o dono daquela ilha. E aqueles 2 irmãos, então, foram até um lugar onde se venderam como escravos e para poder ir até aquela ilha como escravos, anunciar, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Foi a maneira que eles encontraram de entrar naquela ilha. E assim, veja, você está entendendo o que aconteceu? Esses irmãos se venderam como escravos, e com o dinheiro que eles se venderam, eles compraram a passagem do navio para poder entrar naquele navio e ir para aquela ilha e assim anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando a igreja está reunida naquele lugar ali no porto, e as mães chorando, e quando o navio desatracou, a igreja reunida ali, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos,
Quando o navio ia se afastando, um daqueles irmãos da igreja, no porto, levanta as duas mãos para o alto e diz com toda a força do seu pulmão para que os outros irmãos no navio escutassem: o Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício. O Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício. Vocês entenderam a diferença? Hoje as pessoas estão dizendo: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber? O que Deus vai me dar? Qual é a bênção que Deus tem para mim? E não entenderam que o Evangelho, acima de tudo, é uma chamada para dar, é uma chamada para se gastar, é uma chamada para morrer para si mesmo, para viver a vida de Cristo. E aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, esse achará, esse ganhará. Porque Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas muitos parecem que estão atrás do mundo inteiro, das coisas deste mundo, mesmo se dizendo cristãos. Nós precisamos então nos arrepender nesses dias da idolatria do nosso ego, do nosso eu. Israel deixou ao Senhor por outros deuses, foi idólatra. E nós também hoje precisamos deixar a nossa idolatria pessoal e voltarmos verdadeiramente para o nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como vencermos essa crise espiritual? Aceitando de bom grado a repreensão que vem do Senhor e nos arrependendo. Conforme nós vemos no capítulo 2, versículos 14 e 15, o texto diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Versículo de número 20 e 21, que diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, não deram ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Precisamos aceitar de bom grado a repreensão que vem de Deus e nos arrependermos. Nós estamos ouvindo esses dias a trombeta de Deus, nos chamando ao arrependimento, O Senhor corrige a todo filho que ama. É o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 6. E ai de nós, infelizes seríamos, se nós não recebêssemos a correção que vem do Senhor. Então nós devemos rogar a Deus por misericórdia, porque nesses dias onde nós estamos vendo esses acontecimentos no mundo, de pragas, de pestes, de vírus, de enchentes, de terremotos, são a trombeta de Deus nos chamando ao arrependimento. Seja aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que precisam dobrar os seus joelhos e confessar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, seja aqueles que já o fizeram, que já têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dobrar os seus joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Enquanto a igreja não confessar a Deus e ao mundo o seu próprio pecado, nós não vamos receber a credibilidade diante das pessoas. Mas acontece que nós somos hipócritas, nós somos falsos, nós achamos melhor esconder os nossos pecados do que confessá-los. Mas o perdão não vem por justificativas que eu e você viemos colocar diante de Deus ou das pessoas. O perdão vem pela confissão. Confesse a Deus os seus pecados. Se arrependa. Aceite a repreensão que vem do Senhor. Se graças a Deus esse vírus não chegou à sua família, glória a Deus por isso. Ore por aqueles que estão sofrendo. Mas o fato é que todos nós estamos neste mundo e precisamos
clamar a Deus e rogar a Deus que tenha misericórdia do nosso país e das pessoas em todo o planeta. Precisamos nos voltar para Deus. O que temos de fazer é dizer: nós pecamos, nós somos pecadores, nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor, do Teu perdão, Senhor, da Tua misericórdia. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós precisamos encarnar esse versículo, viver esse versículo da palavra de Deus que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus está falando com o seu povo. Nós somos chamados de cristãos pelo nome de Deus. Então devemos nos humilhar, orar e buscar, nos converter dos nossos maus caminhos. Faz o exame no seu coração. Ore como Davi no Salmo 139, versículo 23, ele diz, 23 e 24, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Nos arrependamos dos nossos pecados, Deus sarará a nossa terra, a nossa nação. Como vencermos essa crise espiritual da qual estamos vivendo nos nossos dias, que afeta também a economia, a política e toda a nossa sociedade? Quando nós vivermos o discipulado de Cristo, quando nós nos arrependermos da idolatria do nosso ego, quando nós aceitarmos de bom grado a repreensão que vem do Senhor e nos arrependermos. E por último, quando ao sermos, precisamos ser gratos a Deus, sermos gratos ao Senhor pelos homens e mulheres que Deus tem colocado, levantado na nossa nação, e sermos obedientes. Sermos gratos a Deus pelos homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado nessa nação, e sermos obedientes à palavra do Senhor. Observe o versículo de número 16 e a 19, que diz assim: suscitou o Senhor juízes, que os livrava da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízo, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando a eles, nada deixavam das suas obras más, nem da obstinação dos seus maus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor levantava juízes pela sua misericórdia para socorrer o povo, depois que o povo clamava. Acontece que muitas vezes Israel não obedecia aos juízes, era desobediente a esses juízes, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 17: contudo não obedeceram aos seus juízes. Eu pergunto para você: você é grato pelo homem e a mulher de Deus que Ele colocou na sua vida para pastoreá-lo, para pastorear a sua vida, para pastorear a sua família? Você é obediente àqueles que Deus colocou na sua vida para te instruir no caminho da verdade, no caminho da palavra de Deus? Eu não estou falando aqui de uma obediência cega, de obedecer a falsos profetas, a falsos pastores. Mas se você e eu não obedecermos àqueles que fielmente têm nos ensinado a palavra de Deus, nós estamos pecando.
E isso foi o que aconteceu com Israel. Israel não obedeceu aos juízes que Deus colocou. E por isso eles sofreram as consequências da sua desobediência. Observe o que diz a palavra de Deus. Muitos têm padecido por causa da sua ingratidão e desobediência. Hebreus capítulo de número 13, versículo 17 diz assim, preste atenção nesse versículo. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecei é a palavra de Deus para nós. Obedecei. E eu quero terminar concluindo dizendo o seguinte: como vencermos essa crise espiritual que nós vivemos nos nossos dias, que afeta também todas as áreas da nossa sociedade? Primeiro, nós precisamos vivermos o discipulado de Cristo, para que possamos crescer em maturidade, sermos de fato os discípulos de Jesus, que negam a si mesmo e tomam a sua cruz. Verdadeiros cristãos. Sabe o que é um cristão? É um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo que vive como Jesus viveu, pensando, sentindo, agindo como o Senhor Jesus Cristo. Viver o discipulado de Cristo. E assim fazermos discípulos do Senhor Jesus. E de fazer discípulos, diz o Senhor. Segundo, para vencermos essa crise espiritual, nós precisamos nos arrepender da idolatria do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Eu pergunto a você, a quem você mais tem amado? A Deus ou ao seu conforto? Aos seus interesses? Nós precisamos vencer, nos arrepender da idolatria do nosso ego, do nosso eu. O eu não pode vir em primeiro lugar. Cristo deve ser, de fato, o Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Em terceiro, para vencermos essa crise espiritual, precisamos aceitar a repreensão que vem do Senhor de bom grado e nos arrependermos dos nossos pecados. Como diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em quarto, para que possamos vencer essa crise espiritual, da qual nós vivemos os nossos dias, que afeta toda a nossa sociedade, nós precisamos sermos gratos e obedientes aos homens e mulheres de Deus que Ele colocou nas nossas vidas para nos pastorear. Tenha gratidão a Deus e obedeça e obediência àqueles que Deus colocou para pastorear a sua vida, sempre que esses são fiéis às Escrituras. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia das nações do mundo que nesses dias passam por essa pandemia. Que Deus tenha misericórdia. Eu gostaria de orar com você nesse instante, que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Amado Deus, a tua palavra, ela é viva, é eficaz, é poderosa, como uma espada de dois gumes. Meu Deus, nos transforme pela palavra do Senhor, pelo teu Espírito Santo, aplicando a tua palavra no nosso coração. Nos ensina a ser verdadeiramente discípulos de Cristo, que negam a si mesmo, que tomam a sua cruz, que façam outros discípulos, que façamos outros discípulos, que possamos passar adiante aquilo que temos recebido, que sejamos compromissados com a tua obra, com o teu reino, com a tua palavra. Meu Deus, dai-nos a graça de nos arrependermos da idolatria do nosso ego, Deus, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, te peço que o Senhor nos dê a graça de recebermos com humildade, ó Deus, a repreensão que temos recebido, ó Deus, e nos arrependermos dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Deus, que sejamos gratos
pelos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem colocado na nossa nação para nos pastorear, ó Deus, como servos e servas do Senhor. Meu Deus, sejamos obedientes. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa. Abençoa, Deus, os nossos governantes. Tem misericórdia, Deus, coloca na vida deles o temor do Senhor. Ó Deus, sobre o nosso presidente, os nossos governadores, deputados, senadores, prefeitos, juízes, ó Deus, vereadores, todos da nossa nação, todas as autoridades. Ó Deus, coloca o temor de Deus no coração de cada um. E que possamos, ó Deus, estar unidos, ó Deus, contra o inimigo comum. Não só, Deus, contra essa doença, ó Deus, mas principalmente contra a pior das doenças. Todos nós possamos dobrar os nossos joelhos e nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, por cada um dessas pessoas que nos ouvem através das redes sociais, que a Tua palavra chegue ao coração de cada um e abençoa, Pai, essas famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero ainda compartilhar com você aqui as estrofes de um hino de número 193 do Inário Presbiteriano. Veja como esse hino é tão maravilhoso nessa letra que diz: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se não me posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero passar aqui algumas informações, gostaria que você passasse adiante. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus através desse canal do Facebook, também no YouTube, no canal chamado Palavras e Obras. Queremos chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer a transmissão ao vivo pelo celular. Precisamos de pelo menos 1000 inscritos. Se você puder nos ajudar se inscrevendo e transmitindo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, para que outras pessoas sejam abençoadas. Também quero convidar você a fazer seu lar, a leitura da palavra de Deus, seu culto doméstico na sua casa. E enquanto isso, vamos permanecer aguardando as orientações das nossas autoridades, para saber quando vamos poder voltar a nos reunir como igreja, no prédio da igreja, e assim estarmos todos juntos adorando ao Senhor. Enquanto isso, façamos isso nos nossos lares. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço no nome do Senhor Jesus.